Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar a nossa aula. Nossa aula hoje a gente vai dar continuidade do podcast que eu enviei ontem. Vocês escutaram? Que foi a introdução sobre as emergências pediátricas, né? Nós vamos estudar as psiquiátricas posteriormente, o nome parecido, né? Por isso dá uma certa confusão. Mas vamos lá, né? Ontem nós falamos, né, referente à introdução, como são feitas essas emergências pediátricas, as diferenças que existem, né, entre o corpo de uma criança, entre o corpo de um adulto, que eles têm uma capacidade fisiológica maior, né, do que nós adultos, porque eles têm esse percentual de massa corpórea menor. Então, isso deixa com que as crianças sejam mais resistentes. Ontem falamos da diferença entre a temperatura, sobre as vias aéreas, os maiores riscos de lesão. E também falamos a respeito da ventilação, como que é feita, né, essa ventilação nessa criança e como que ela procede em recém-nascidos, em pré-escolar e em adolescentes também, tá? E hoje nós vamos dar início, vamos continuar falando sobre a circulação, né? O que fala a circulação? Envolve o quê? Corrente sanguínea, né? Bombeamento de sangue. Então, isso em crianças, né? Elas falando a respeito dessa reserva fisiológica maior. Então, a criança, nessa questão da circulação, ela vai ser mais tardio para a gente conseguir identificar quando ela está em choque, tá? Então, o que a gente tem que fazer? No choque hipovolêmico, principalmente, que é o que a gente fala referente à circulação. O que a gente deve fazer? A gente deve ficar atento aos sinais e sintomas dessa criança, né? Quando for ofertar o socorro. Quais são eles? Só que se eles estiverem todos juntos, provavelmente ela vai estar em estado de choque. Vamos observar. Ela vai estar com o pulso fraco e o preenchimento capilar bem lento. O que é isso, preenchimento capilar? Lembra que a gente falou a respeito das veias? Então, os capilares, que são as veinhas pequenas, elas estão aonde? Nas extremidades. Então, o que é o preenchimento capilar? É quando você aperta o dedo e você pode ver que volta o sangue rapidamente. Pode fazer aí na mão de vocês para vocês fazerem o teste. Aperta o dedo de vocês, ele vai ficar vermelho. Quando vocês soltam, volta rapidamente o sangue, não é? Então, quando você faz isso numa criança que provavelmente ela está com alguma hemorragia e está evoluindo para o estado de choque, quando você apertar a ponta do dedo dela, vai demorar a voltar o sangue. Então, isso chama preenchimento capilar lento, tá bom? Então, ela vai estar com o pulso fraco, o pulso eu ensinei vocês a aferir, e o preenchimento capilar lento. Depois, ela vai ter taquicardia. O que é a taquicardia, pessoal? O aumento dos batimentos cardíacos. Essa criança vai estar acelerada. Ela vai ter palidez, ela vai estar com a pele amarela e com cianose. Lembra que eu expliquei o que é a cianose? Cianose de extremidades, ponta do nariz roxo, boca roxa, extremos dos dedos roxo, tá bom? Ela vai estar com hipotermia. Olha as abreviações que eu ensinei para vocês. Hipo quer dizer o quê? Baixo. E hiper quer dizer alto. Hipotermia, referente à temperatura. Então, ela vai estar com a temperatura corporal baixa, tá? Então, todos esses sintomas, vamos recapitular. Pulso fraco, preenchimento capilar lento, taquicardia, palidez, cianose, hipotermia, ela vai estar com a temperatura corporal baixa, hipoatividade. O que é isso, pessoal, essa hipoatividade? Olha a abreviação aí novamente. Hipo quer dizer o quê? Menos, né? Baixo. Então, atividade, ela vai estar com as atividades corporais dela baixas, ela não vai estar conseguindo se movimentar efetivamente, ela vai estar com os movimentos mais desacelerados. Vai apresentar gemidos e dificuldade respiratória. Quando a criança está com todos esses sintomas juntos, sinais e sintomas, provavelmente ela está encaminhando para o choque, tá bom? O choque hipovolêmico, devido a essa circulação, né, de sangue, que provavelmente ou está com alguma hemorragia interna,
devido a algum trauma, tá? Então, todos esses sinais e sintomas estando presentes na criança, a gente deve observar que ela provavelmente está evoluindo para um choque, tá? Por exemplo, vou explicar para vocês terem uma noção. A proximidade de sangue do corpo de uma criança é aproximadamente 80 ml por quilo, tá? Então, isso é bem menor do que o adulto, com certeza, né? Então, uma perca sanguínea de 160 ml em uma criança de 10 quilos, isso quer dizer que ela perdeu 20% de sangue do corpo. Então, 20% da sua volemia. Então, isso já é grande. Então, vocês imaginam, né? Então, isso já vai surtir algum efeito colateral nessa criança, tá? E sempre que a gente for aferir a temperatura dessa criança, a gente não vai aferir com o manguito normal de um adulto. O que é o manguito, pessoal? É aquele envolto que passa no braço para aferir a pressão, tá? Que tem um reloginho aqui na frente. Então, sempre que eu vou aferir a PA, a pressão de uma criança, eu não vou usar o manguito de adulto, tá? Por quê? Porque vai interferir no resultado. Então, quando eu for aferir a PA de uma criança, eu vou usar o manguito de criança, porque aquele ali vai ser preciso e eu vou aferir corretamente a pressão dessa criança, tá bom? Não utilizo o manguito de adulto, tá? E também o esqueleto de uma criança, pessoal, ele tá em fase de desenvolvimento, né? Então, ele não tá totalmente calcificado. Então, as crianças, o que elas são? Maleáveis, elas têm uma maior elasticidade do que nós adultos, né? Isso aí é visível, é nítido. Então, é muito comum eles terem contusões de órgão, né, do que eles terem fraturas associadas. Engraçado, né, mas devido a essa elasticidade que eles têm no corpo, porque os ossos não estão totalmente calcificados e formados. Então, é muito fácil a gente encontrar uma criança que vai estar com hemorragia interna e não vai ter fratura na costela. Foi contusão de algum órgão que se rompeu ou que lacerou, né, devido ao trauma que ela sofreu. Então, a gente vai averiguar, não vai ter nenhuma fratura em nenhum osso, mas ela vai ter hemorragia interna devido ao trauma dos órgãos internos, tá bom? Então, lembram sempre disso, tá? E também é muito comum eles terem contusão pulmonar, porque a criança ela é mais suscetível a quedas, né? Brinca, corre, pula, salta, né, de determinados lugares. Então, é muito comum eles terem essa contusão pulmonar, né? Haver alguma laceração, alguma coisa do tipo, e justamente isso ser encarreado a acontecer uma hemorragia, tá? Então, isso é muito comum em crianças, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre alguns traumas em específico na criança, tá? Lembrando que não são traumas psicológicos, tá bom, pessoal? Sempre que eu falar traumas aqui pra vocês, eu estou falando referente a traumas contusos, caiu, bateu, alguma coisa do tipo, tá? Não façam essa associação, por favor, tá bom? Então, vamos falar sobre alguns traumas em específicos que ocorrem na criança nessa faixa etária deles, tá? Esses traumas em específico, nós podemos citar o traumatismo crânioencefálico, né? Então, por que ele é mais frequente em crianças? Por que isso acontece? Porque na criança, a cabeça, ela pesa mais do que o restante do corpo. Vocês podem ver num bebê, né? O bebê, ele tem o quê? A cabeça dele é desproporcional ao restante do corpo. A cabecinha deles é maior, né, em percentual de massa, do que o restante do corpinho deles. Façam o teste, observem para vocês verem, tá? Então, em determinados traumas, ele pesando mais do que o corpo, principalmente em traumas contusos, né? A cabeça ela é projetada igual uma lança. Então, vocês imaginam a força que é aplicada nessa cabeça, né? Então, em situações diversas que acontecem esses traumas, a cabeça é a primeira que eles batem. Então, por isso que ocorre muito traumatismo crânioencefálico nas crianças, é muito comum, né? E o que a gente deve fazer? A gente tem que observar, eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu alguma criança que bateu a cabeça e fez um corte, né? A gente já viu isso muito, aí tem que ajudar, comprimir a hemorragia, então nós vamos averiguar isso aqui, vamos saber a fundo. O que eu devo fazer? A gente tem que cuidar dessa hemorragia do couro cabeludo, né, em crianças,
porque pode levar a uma perca sanguínea importante. Lembram sempre disso, 80 ml por quilo. Então, se uma criança de 10 quilos perder 160 ml, já é significativo, né? Já pode surtir em alguma coisa e se continuar perdendo mais, pode levar essa criança para o estado de choque, né? Então, eles têm como que fala? Não é desqualificação, gente. Essa desvantagem em relação ao adulto. Por quê? Porque o percentual do corpo menor, então uma perca sanguínea maior vai ser prejudicial inúmeras vezes mais para a criança, tá? Crianças menores de 3 anos, elas são mais suscetíveis, igual eu expliquei aqui, a traumatismo crânioencefálico, né? Justamente devido a essa cabeça pesar mais do que o corpo, tá? E após esse traumatismo crânioencefálico, se a criança apresentar vômito, não indica necessariamente que ela tá com pressão, né? Com hipertensão craniana, não indica isso, tá? Mas tem que ser verificado mais perto. E convulsão pós o traumatismo crânioencefálico também não sinaliza gravidade. Só é grave, gravam bem isso aí na cabeça de vocês, a respeito da convulsão. Se acontecer uma convulsão depois de uma queda, pode ser que não seja perigoso, mas se acontecer repetidas vezes, várias vezes, até o socorro chegar, aconteceu que ela convulsionou 5 vezes, aí sim, tá? Se for convulsão de repetição, aí sim pode indicar algo bem grave na criança, tá bom? E em crianças com a idade abaixo de 4 anos, eu não vou usar aquela escala de coma de Glasgow que eu expliquei para vocês, que eu mandei até uma tabelinha lá no grupo, vocês lembram? Então, na criança abaixo de 4 anos, eu utilizo outra escala de coma de Glasgow, tá? Então, vamos olhar ela aqui. Tem a tabelinha lá na apostila de vocês, tá bom? Que como que é a escala de coma de Glasgow para crianças abaixo de 4 anos? Vamos lá, vamos verificar. Então, 5 pontos. Lembrando que pontuação, quanto maior, melhor. Quanto menor, essa pessoa está em estado grave, tá bom? Então, vamos lá. Isso tanto para o adulto quanto para a criança. A pontuação não muda. Só muda a forma da gente identificar. Responde com palavras apropriadas, apresenta sorriso facial e fixa e segue objetos. O que é isso? Fixa e segue objetos. Você vai falar, olha aqui para essa caneta para a tia, por favor. Aí você vai levar a caneta para a direita, você vai levar para a esquerda, ele vai fixar o olho e vai seguir essa caneta de um lado para o outro. Quando está desse jeito, está na escala 5, tá tudo bem, tá tudo ok. Então, fala com palavras apropriadas, tem um sorriso facial e fixa e segue os objetos. Então, tá tudo ok. Chora, mas se controla. A criança tá com o choro controlado. Então, quer dizer o quê? 4 pontos. Apresenta irritada e choro sem consolo. Essa criança está inconsolável, irritada, chora sem parar, então 3 pontos. Apresenta agitada ou inquieta. 2 pontos. Não apresenta resposta alguma, 1 ponto, tá? Então, depois vocês olhem, vocês verificam lá para vocês verem as diferenças que tem do adulto para a da criança, que ela tem que ser observada nessa escala aqui quando ela tem abaixo de 4 anos. Acima de 4 anos já é a escala normal que eu ensinei para vocês, tá bom? E o trauma torácico, como ele é em crianças, né? Então, como essa parede torácica, né, os ossos, ele é mais flexível, então, raramente eles vão ter fraturas nas costelas, igual eu expliquei para vocês, né? A não ser que seja um trauma bastante violento. Então, aí pode ocorrer sim. Não que eles sejam inquebráveis, né, pessoal? Mas se for um trauma contuso bem violento, pode acontecer sim fratura na costela. Mas se não for um trauma contuso violento, pode ocorrer lacerações e até mesmo contusões nos órgãos e não acontecer nas costelas, igual eu já expliquei posteriormente para vocês, tá? Lesões internas, como no pulmão, no coração, nos grandes vasos, né? São mais frequentes, mesmo na ausência de fraturas, igual eu acabei de explicar. Então, pode acontecer não fraturar a costela, mas ter alguma lesão em algum determinado órgão, tá?
Então, a gente tem que fazer essa abordagem na criança, seguindo essa escala aqui que eu expliquei para vocês, abaixo de 4 anos, tá? E é semelhante ao do adulto, verificar se tem alguma fratura, se tem alguma lesão, se está responsível, se não está. E depois que eu fizer toda essa abordagem, eu tenho que utilizar materiais adequados para a criança, para o seu tamanho. Porque se eu não utilizar, eu não vou ter efetividade nesse atendimento, tá? Em socorrer essa criança. Então, lembre-se sempre disso. Criança não é adulto. Eu tenho que utilizar os equipamentos necessários. Mas aí vocês falam, professora, mas isso não é a realidade aqui de onde eu trabalho. Tudo bem, tá? Tudo bem, eu entendo, eu sei como que é, eu entendo muito bem como que é, eu sei que são realidades adversas, mas quando você tem o acesso e você tem como ter esse material adequado para crianças e vai ofertar um socorro para uma criança, leve esse material e oferte com ele. Por isso da importância, pessoal, de saber a quantidade de vítimas, saber quem são as vítimas, isso tudo no que vai ligar da intercorrência, você vai colher já essas informações. Por quê? Porque você já vai com o equipamento necessário que você vai ofertar um socorro efetivo, tá? Você saber lá, você chegar na cena do acidente, na cena que você vai ofertar os seus primeiros socorros, sem você saber o que está acontecendo, quantitativo de pessoas, se foi criança, se foi adulto, se não foi, então ele vai ser menos efetivo esse socorro. Então isso tudo eu tenho que observar para que eu possa ofertar esse socorro com qualidade. Então o trauma abdominal, falei sobre o trauma torácico, agora nós vamos falar sobre o trauma abdominal, né? Então, são lesões contusas e elas são mais comuns também de acontecer, né? Então, eu vou apalpar delicadamente o abdômen da criança, tá? Acalmando ela, porque com isso, passando segurança também, tá bom? Eu vou conseguir fazer uma boa verificação e uma boa avaliação dela também, tá? Pode acontecer que vai ter distensão gástrica e abdominal nessa criança, tá? O abdômen vai estar distendido e isso vai afetar profundamente a dinâmica respiratória dela. Então, ela vai estar provavelmente respirando ofegante demais ou lentamente demais, tá bom? E se por algum acaso isso acontecer, o médico vai realizar provavelmente alguma sondagem nasogástrica nessa criança, tá? Então, isso tudo eles devem observar, porque provavelmente vai estar cheio de líquido por causa dessa distensão gástrica que ocorreu nos traumas abdominal, tá bom? Não é trauma torácico. Lembrando que nós temos o abdômen abaixo do nosso tórax, tá? O tórax envolve os órgãos mais acima que pulmão, coração, estômago, e o do abdômen envolve mais o que? Intestino, esses órgãos nossos aqui para baixo, tá ok? E no choque, né? Vamos falar a respeito do choque, tá bom? Então, por ele se manifestar mais tardiamente na criança, lembrando que ela tem mais capacidade fisiológica, não que ela tenha mais preparo, ela é mais preparada fisiologicamente do que o adulto, tá? Então, a reserva dela fisiológica é maior do que o adulto. Então, eles têm essa facilidade, essa energia maior do que o adulto, né? Tá bom? Então, lembrando que o preenchimento capilar dessa criança vai estar maior do que 25 segundos, né? Então, eu vou apertar e ele vai demorar até... O nosso é imediato, você aperta aí, você pode verificar. Ele volta na criança, não, ele vai demorar 25 segundos para voltar ao normal. E isso, então, vai indicar que ela tá com algum choque, tá? Ataque cardíaco, igual eu já expliquei aqueles outros determinados sintomas. Então, eles vão ser detectados precocemente. Então, isso tudo eu devo observar, tá bom? E na evolução, no decorrer do choque, que vai apresentar a palidez, a hipotemia e a cianose. Então, se você pegar uma criança que ela já tá com esses determinados sintomas do preenchimento capilar e mais a palidez e a cianose e a hipotemia, então ela já está em choque em algum tempo. Então, isso tudo a gente vai observar, tá bom? E a hipotensão arterial, que é o que? A queda da pressão dela, só vai apresentar quando pelo menos ela tiver perdido 30% do volume de sangue. Então, já é muito, já é algo preocupante, tá bom?
A gente considera hipotensão quando a PA do recém-nascido, né, ou então do pré-escolar, está abaixo de 7, tá? 7 por 8, 7 por 6. Então, isso aí já é considerado que está abaixo. E uma criança em idade escolar ou adolescente estiver abaixo de 8. Então, gravem bem isso. Em recém-nascidos e em pré-escolares, é o que? Abaixo de 7. E em crianças e adolescentes, abaixo de 8, tá bom? Porque sempre a gente faz o quê? 12 por 8, a pressão normal, não é do adulto. Então, na criança, vocês imaginam, quando a gente verificar com o manguito e estiver abaixo de 7, em recém-nascidos e em pré-escolares, então já vai estar baixo. Ele já provavelmente já vai ter perdido mais de 30% do volume de sangue. E em crianças e em adolescentes abaixo de 8, também ele vai ter perdido essa quantidade relevante de sangue do corpo dele, tá bom? No atendimento em crianças com choque é o mesmo do adulto, tá? Todas aquelas observações, levar imediatamente para o hospital, manter ele seguro, confortável, porque lá provavelmente ele vai estar com hipotermia, manter ele aquecido, porque lá vai ser feito os exames, vai ser feito os paramentos adequados, e provavelmente vai passar por alguma cirurgia para estancar o sangramento dentro dessa criança. Se estiver, então, exposto, o que nós vamos fazer? Comprimir o local, tentar estancar essa hemorragia, igual nós já vimos referente à hemorragia. Então, são praticamente os mesmos cuidados do adulto na criança em situação de choque, tá? Então, esse atendimento da criança, ele é feito também, estando sem responsivo, vai ser feito as massagens cardiotorácicas, tá? Eu tenho que efetuar essa circulação de alguma forma, porque senão essa criança vai vir a ter parada cardíaca e provavelmente vai virar óbito. Então, eu oferto todos esses cuidados, tá bom? Eu tento levá-la o mais rápido possível para o hospital, tá? E vocês não esqueçam, lembrando que as manifestações do choque na criança são mais tardias e, se não tratadas precocemente, elas são letais, pode levar essa criança à morte, tá? Devido ao quê? Então, eles são dois extremos. Eles são extremamente resistíveis, né? Resistentes, mas eles também são mais fáceis de vir a óbito. Por quê? Lembram da perca de sangue, né? De volume corpóreo. Perdeu uma criança de 10 quilos, perdeu 160 ml, já é significativo. 80 ml por quilo corpóreo. Então, se ela perdeu esse quantitativo, já é algo que a se preocupar. Então, em 160 ml, gente, é uma coisa que, se for um trauma contuso, uma hemorragia externa e uma interna que você não tá vendo, uma externa que foi um corte, que foi uma fratura, uma quebra de membro que veio para fora, né, esse osso. Então, isso tudo a gente vai observar, tá bom? Então, que para ela evoluir para um choque, a gente já vai demorar um pouco a identificar, mas que, se não for tratado precocemente, levar essa criança para o hospital o mais rápido possível, ela vai virar óbito, tá? Então, isso tudo eu tenho que observar. E as lesões internas, né, que acontecem tanto nos órgãos como nos vasos sanguíneos, elas ocorrem sem sinais externos, né, evidentes. Então, ela é mais difícil, ela é mais imperceptível para a gente entender o que está acontecendo com essa criança, tá? Então, a nossa atenção tem que ser redobrada, tá bom? Apresentando todos aqueles sintomas que eu expliquei: palidez, preenchimento capilar demorado, taquicardia, hipotermia, choro descontrolado, tá? Então, apresentando todos esses demais sintomas, eu posso acender minha luzinha vermelha, colocar essa criança na ambulância e levá-la para o hospital para ela ser tratada, ser contida. Essa hemorragia provavelmente vai ser interna. Se for externa, vou fazer compressão no local, evitando que saia mais sangue, e encaminhá-la para o hospital o mais rápido possível. E de preferência um local que tenha pediatria, né? Pediatria de plantão, para que eles possam verificar essa criança, né, de forma correta e ajudá-la, né, da forma necessária. Deixa eu só citar um exemplo para vocês. Esse final de semana eu tenho muitos alunos meus lá de Crixás, até tem alguns aqui que fazem o curso também. E tem um lá que é muito querido, que eu converso muito com ele, e ele postou lá no... E eu fiquei
fiquei encabulada dele me contar isso. Ele tem uma prima de 17 anos, olha, pra vocês verem. Super jovem, né? E ela queixando que estava com dor abdominal, foi levada para o hospital e o médico examinou ela e falou que ela estava com infecção de urina. Levou ela para casa, tomando medicações e continuando com dor, com febre, e aí ela não estava aguentando mais, levaram ela para a Ceres. Chegando lá, pessoal, fizeram os exames e na palpação que o médico fez, a palpação do abdômen dela, ele viu que ela estava com apendicite. Pensam para vocês verem, teve que fazer cirurgia. No que abriu ela, o apendicite tinha estourado e ela já tinha, assim, do apendicite, como é próximo, né, ao intestino, já tinha fezes dentro dela. Então ela fez uma cirurgia gigantesca e demorada, né, que essa cirurgia de apendicite, quando estoura, pessoal, é super demorada, tava com muito pus dentro dela, então praticamente tem que lavar todos os órgãos, porque dentro da nossa cavidade abdominal é algo estéril, vocês imaginam a situação, e ela vai ter que usar bolsa de colostomia por um tempo. Eu fiquei morrendo de dor. Então vocês pensam o quanto é importante essa questão dos primeiros socorros, o quanto é importante essa avaliação inicial, tanto da equipe médica quanto da equipe do socorro, né, que envolve o socorrista, o técnico, o enfermeiro e o médico. Então, é muito importante a gente ficar atento aos sinais e sintomas, porque qualquer coisa pode ajudar essa pessoa, pode ajudar essa vítima. Essa menina não precisava estar usando bolsa de colostomia hoje, ter passado por tudo isso, né? Se tivesse sido tratada de forma precoce e de forma devida, né? Eu achei interessante falar isso para vocês, por quê? Porque quando vocês estiverem na área de atuação, todos os sinais nós devemos levar em conta, tá? Jamais eu devo pensar que aquela pessoa tá com manha, que quando for manha, realmente a gente ainda vai perceber, mas a gente não pode deixar de dar atenção para aquela pessoa, tá? Porque se for, nós vamos estudar agora, depois, hoje já acabou as emergências pediátricas, nós vamos estudar emergências psiquiátricas, então às vezes aquela pessoa precisa só de um cuidado, e seja risco não para lesões fisiológicas, mas às vezes ela esteja com algo no psicológico dela que precisa de ajuda, que indique riscos de outras coisas, suicídio, né, por exemplo. Então tudo nós devemos averiguar e não deixar de levar em conta, tá ok? Tudo é perceptível e tudo a gente olha, colhe um histórico e que pode ajudar essa vítima e essa pessoa posteriormente, tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ou não? Tá todo mundo cansado, chegando no final de semana. Vocês responderam o questionário, pessoal, todo mundo. Aqui só tem aluno nota 10, né, gente? Só coisa boa. Então tá bom, então tá bom. Que bom que aí tá ok, Andréa. Então, qualquer dúvida, tá? Eu estou à disposição de vocês, podem me chamar lá. Se eu demorar um pouquinho a responder, eu respondo, não preocupem, tá, pessoal? Porque, nossa, às vezes tem dia que é extremamente corrido pra mim, porque eu falo que a mulher tem jornada dupla, né, gente? A mulher trabalha em casa, trabalha fora, né? Mesmo com esse home office agora, mas a gente não deixa de fazer o serviço de casa. Então, é muito corrido. Mas que eu tô à disposição de vocês, que vocês precisarem, pode me chamar lá no privado, tá bom? Então, boa noite pra todo mundo, vou deixar a aula salva, tá? E qualquer dúvida eu tô à disposição de vocês, tá bom? Um abraço pra todo mundo, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite pra todo mundo. Boa noite.